No fundo do inconsciente humano, existe a necessidade generalizada de um universo lógico que faça sempre sentido. Mas o universo real está sempre um passo além da lógica. Boa do Clube de Leitura Gabo, aqui é o Diego com mais uma dica de leitura. E o livro que eu trago para vocês é Duna, de Frank Herbert, uma obra clássica da ficção científica que traz muitos outros temas importantes na nossa realidade. Então vamos à obra. Para quem não conhece Duna, ela se enquadra então numa perspectiva de ficção científica, na qual o autor traz muitos temas, principalmente na relação dos jogos políticos, né, da disputa de poder, das artimanhas feitas pelas casas que controlam esse grande império, né, a partir de uma estrutura muito próxima do que nós poderíamos compreender como algo feudal, né, já que há grandes casas com grandes senhores e há um grande imperador que governa uma grande estrutura de planetas interligados nesse império, né? Cada casa recebe às vezes um ou dois ou alguns planetas para comandar, e ela comanda. E há disputas internas entre essas casas que muitas vezes vão para as vias de fato, né? O imperador, em tese, ele não deve intervir quando há uma disputa e não há utilização, por exemplo, de armas nucleares. Se houver a utilização, sim, aí há algumas punições que se realizam em relação às casas utilizantes, porque muitas dessas casas já dispõem, já que estamos falando em um mundo onde a tecnologia avançou significativamente. Em contrapartida, nesse mundo, nós já tivemos algumas questões muito marcantes. Por exemplo, não se utiliza mais computadores, ou não se utiliza mais tecnologias ligadas a inteligências artificiais, porque houve uma grande revolta, né? E eles tiveram que lutar contra essas máquinas. Mas fora isso, o livro então nos traz esse intrucado jogo político. Para quem gostou lá de Game of Thrones, das relações políticas que estabeleciam, dos enfrentamentos, né, dos confrontos, vai gostar muito dos jogos políticos que aparecem ao longo dessa obra, porque são bem trabalhados, são bem construídos e bastante profundos, né, colocando uma reflexão bem didática em relação a como o indivíduo tem o seu desejo e como ele materializa esse desejo através de uma articulação que coloca às vezes a aproximação ou o afastamento de determinadas casas. A história principal passa então pela família Atreides, que é uma grande família, né, dessas famílias senhoriais que está ganhando cada vez mais espaço dentro do governo, né, ou seja, a forma como ele administra os planetas que a eles lhes são concedidos mostram então uma relação mais positiva tanto do desenvolvimento econômico e social para aqueles planetas. Há uma justiça social mais presente na realidade em que esses planetas, no qual essa família administra. Isso começa a dar a ela mais poder, o que faz até o próprio imperador, né, e outros grupos, né, outras famílias questionarem o futuro e a harmonia entre os poderes com o fortalecimento dos Atreides. Naturalmente, o imperador faz algo que não poderia, né? E agora é um spoiler bem pesado, então quem não quer receber nenhum spoiler da obra, então dá uma afastada agora, né? Mas é que é articular então uma estrutura para ajudar a derrubar essa família. E com o apoio de outra família, né, que é muito rival a ela, né? Então os Atreides eles ganham a possibilidade de administrar um planeta, né, Arrakis, que é o planeta Duna no caso, né, chamado de Arrakis, e que é um planeta muito importante porque só nesse planeta se produz uma determinada especiaria muito utilizada não só nos alimentos, mas também para levar viagens psicotrópicas, para até prolongar a vida, né, e outras utilizações que a gente descobre ao longo do livro. Então, como só esse planeta produz, ele é muito importante na relação econômica que se estabelece entre o Império e na própria existência, por exemplo, das viagens interplanetárias. Porque a gente vai descobrir que essas especiarias elas têm uma importância muito profunda nesse tipo de atividade. Então, os Atreides ganham o direito de administrar esse planeta, e isso vem não só como uma artimanha política, né, porque uma possível má administração, a não conseguir realizar um fluxo contínuo, né, da entrega dessas especiarias, geraria uma onda de revolta das outras casas que ganham muito dinheiro, né, com essas especiarias, com as vendas e compras, mas também com o próprio sistema, né, que se estabelece. Então, no primeiro passo, poderia ser usado como um discurso de legitimação de ataque, mas também porque esse planeta era controlado por uma outra casa, né, os Hanok, acho que essa é a pronúncia correta, que é muito rival do Atreides, que é a outra casa que vai fazer então essa disputa, né, vai se militarizar para atacar.
Nesse processo, nós conhecemos o protagonista principal, que é o Paul, né, o filho do Lord Atreides, que então vai vivenciar todos esses ataques realizados, né, por essa casa, em conjunto e apoiado pelo Império, e ele vai então criar difusas formas de resistência, né, se aproximando, por exemplo, de comunidades nativas, né, do planeta Atreides, né, que tem então toda uma experiência na sobrevivência nas áreas mais remotas e difíceis, dado que o planeta é um grande deserto, que tem muito presente, por exemplo, a presença de grandes vermes, né, os vermes gigantes, o que dificulta muito não só a colheita, né, dessas especiarias, mas também a vida nas regiões mais centrais do planeta, onde a questão solar, a questão do deserto é mais presente. Outra coisa muito interessante ao longo da obra, que vale muito a pena destacar, é a questão do ambientalismo, né? O próprio autor, então, ele se debruça numa reflexão profunda sobre a existência do ser e a depredação do espaço, né? Ou seja, a forma de buscar, então, a construção de uma convivência mais harmoniosa entre o indivíduo e o lugar. Tanto é que o povo, né, no qual o povo, então, se começa a dialogar, a se aproximar nesse processo de tentar resistir às imposições e ataques, é um povo, né, que vive muito no deserto e aprendeu com o tempo a viver de maneira mais harmoniosa, né, até práticas um tanto quanto questionáveis ao olhar humano, por exemplo, mas como uma necessidade de sobrevivência. Por exemplo, eles têm uma frase que é muito presente, que é que a carne do indivíduo é dele, mas a água de seu corpo é da tribo, né? Ou seja, quando alguém morre, naturalmente a água daquele corpo é retirada, como uma forma de aproveitar toda ou qualquer forma de água. Como é um deserto muito difícil, com pouco acesso à água, por exemplo, eles usam trajes, né? Os trajes destiladores, que têm essa função de preservar a água do corpo, né? De não perder nenhum suor. É um traje que capta o suor, guarda para que a pessoa possa beber. Então, além disso, quando alguém morre, eles têm todo esse processo de desidratação, né, de retirada de água do corpo, como uma forma de não perder nenhum líquido da água. Na famosa frase, né, a carne é do indivíduo, mas a água é da tribo. Então é uma obra muito interessante, quem gosta de ficção científica, quem gosta de estrutura e articulação de jogos políticos e quem gosta das causas ambientalistas, tem aí um bom tema para se debruçar, e ela é bem grandinha, né? Não lembro agora a quantidade de páginas, mas passa tranquilamente das 600 páginas, eu acho que são quase 700 páginas. Então fica a dica aí, Duna, do Frank Herbert, que vai ter agora, esse ano, uma adaptação para o cinema aí que promete ser bem melhor do que aquela que foi feita na década de 80. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Gabo, não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram e mandar suas dicas, tá? Feito, pessoal, até a próxima!